14. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o expoente máximo da vida. Tudo de bom que se possa dizer a respeito deste tão alto personagem, peça por defeito. Não é por acaso que a grande maioria das religiões, sistemas políticos, sociais e filosóficos o reivindicam como seu precursor ou iniciador. Jesus tem sido, ao longo dos tempos, a pessoa mais amada e mais odiada. Afirmar que Jesus nunca existiu na face da Terra constitui o maior absurdo de todos os tempos, pois ele é o personagem mais histórico. Sem ele não haveria história, ou pelo menos, não haveria datas para situar os acontecimentos históricos e relacioná-los mutuamente. Sim, porque cada cronista podia registrar os acontecimentos do seu tempo, relacionando-os com os anos da vida de um rei, mas a interligação de todos esses acontecimentos históricos é feita através da figura central de Jesus Cristo. Como homem, Jesus é a pessoa mais bem definida de todos os tempos. As suas palavras concretas, sem qualquer espécie de ambiguidade, assim como o modo como se conduziu na face da terra, demonstram claramente a sua personalidade excepcional. E depois, a definição desta pessoa maravilhosa começa logo pela sua linhagem. Ao contrário de muitos seres humanos que desconhecem os nomes dos seus bisavós, Jesus tem a sua genealogia registrada. Não só até o patriarca Abraão, como também até o tempo de Adão, que foi o primeiro homem na terra. A linhagem de Jesus está bem patente aos olhos dos judeus e de toda a humanidade, para que possa ser verificada e analisada. Mas quem será este personagem maravilhoso, cuja voz afugenta os demônios e lança por terra os soldados romanos que o vêm prender? Será o Messias, tão anunciado pelos profetas hebreus? Jesus cura dezenas de pessoas enfermas e até alguns mortos são trazidos para a vida mediante a sua intervenção. Caminha sobre as ondas do mar da Galileia e, mais do que isso, manda Pedro ir ter com ele por cima das mesmas águas. Até os próprios discípulos se interrogam admirados quando Jesus acalma uma tempestade. Mas quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, o Verbo da vida, possui toda a energia da palavra de Deus. E essa energia pode ser usada para anular outras energias descontroladas. Até os demônios se submetem mediante as suas palavras. A estupefação é geral entre os discípulos que desabafam. Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Lucas 4:36. Jesus Cristo é aquela pessoa maravilhosa, maravilhosa é pouco, junto da qual apetece estar. Quando tudo desaba sobre algum dos presentes, ouve-se a voz terna e firme do Divino Mestre: não temas, crê somente. Marcos 5:36, ou tem bom ânimo. Lucas 8:48. Mesmo que o caso seja de morte, com Jesus ao lado não há problemas nem receios. As suas palavras inspiram confiança e fé, levando muitas pessoas sinceras a desejá-lo como amigo. No que se refere ao conhecimento, Jesus sabe tudo. Qualquer escriba ou fariseu poderia, facilmente, verificar que o rabi estava na posse, pelo menos, de todo o conhecimento clássico e científico da época. Como sabe este, letras não as tendo aprendido? Jó 7:15. Perguntavam os judeus fascinados: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Mateus 3:54. Até os doutores da lei ficavam maravilhados com os seus conhecimentos, principalmente quando, com apenas 12 anos de idade, os ensinava no templo. E depois só uma pessoa divina conseguiria sair de todas as situações difíceis em que os judeus a colocaram. A pergunta sobre a lei de Moisés, enigmas e dilemas, Jesus sempre respondeu com sabedoria e serenidade. São exemplos disso o caso da mulher adúltera que estava para ser apedrejada e a questão do tributo a César. Porém, mais do que todos os conhecimentos científicos, clássicos e filosóficos da época, Jesus possuía o conhecimento da vida de cada pessoa e de tudo aquilo que ia no seu coração. E isso verificou-se em muitas ocasiões em que os judeus o tentaram e também no que disse a Natanael e a mulher de Samaria que havia tido 5 maridos.
As pessoas reconheceram que nunca homem algum falará como ele. João 7,46. Apesar da sua conduta ser irrepreensível a ponto de ter lançado um desafio se alguém tinha conhecimento de algum pecado seu, Jesus mostrava-se bastante humilde lavando os pés aos discípulos. Que pessoa excepcionalmente maravilhosa! O seu amor ao ser humano está bem patente em muitas boas ações que praticou, como a cura de enfermos, a ressurreição de mortos e a distribuição miraculosa de pão e de peixe. Todavia, a prova máxima do seu amor está na cruz do Calvário, onde ele pagou com sangue puro e imaculado todas as nossas transgressões. Que exemplo maravilhoso, sem palavras, neste mundo onde tanto se fala e nada se realiza. Apesar de tudo isto, ainda há muitas pessoas que o rejeitam como Filho de Deus e Salvador da humanidade. O Antigo Testamento está repleto de profecias relativas ao Messias. Os profetas como Moisés, Isaías, Jeremias, Miqueias, Daniel, Zacarias e Malaquias descreveram passagens bíblicas que se cumpriram mais tarde com o enviado de Deus. Nós não temos dúvida em identificar o verdadeiro Messias na pessoa de Jesus Cristo, embora os judeus tivessem, e ainda têm, muitas dificuldades em reconhecer tal fato. Pois bem, existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus na sua primeira vinda. 48 delas foram analisadas por um grande matemático, Peter Stoner, e seus alunos, os quais chegaram à conclusão de que as probabilidades de se cumprirem na pessoa de Jesus Cristo sem intervenção divina seriam de 1 para um número gigantesco com 181 zeros. Só isto demonstra, praticamente, a impossibilidade de Jesus não ser o bendito Messias. Jesus mesmo disse: "Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." João 5,39. Até o presente momento nunca ouvi alguém afirmar que Jesus era mentiroso. Sim, por muito incrédulas que as pessoas sejam, afirmam sempre que Jesus foi sincero e honesto. Pois bem, se Jesus foi honesto e sincero, ele é realmente o Filho de Deus porque ele disse que o era. Uma dessas afirmações foi a seguinte: "Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das minhas obras." João 14,11. Jesus deu provas mais do que suficientes de que era o bendito Filho de Deus. E como dizia Barros de Oliveira, Jesus é a prova definitiva da existência de Deus. A melhor maneira de transmitir uma ideia é encarná-la numa pessoa, dizia o conhecido cientista Robert Oppenheimer, dirigente da equipe que construiu a primeira bomba atômica. Pois Deus também encontrou a melhor maneira de transmitir a sua palavra, encarnando-a no seu único Filho, Jesus Cristo, conforme diz no Evangelho de João: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1,1. A vida de Jesus na face da terra estava toda profetizada no Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Pertenceria à tribo de Judá, 2 Cr 5.2, e seria descendente de Davi, segundo a linhagem terrena, Isaías 11:1. Jeremias 23. As condições especiais em que nasceria estavam profetizadas em Isaías 7,14. "Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel." O seu poder, glória e majestade estavam também registrados em Isaías 9,6. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Miqueias trouxe a notícia da parte de Deus de que a cidade onde nasceria o príncipe da vida seria Belém. E Daniel profetizou a data do seu nascimento. O Messias era realmente esperado naquela altura, o que se comprova pelas perguntas que lhe fizeram mais tarde, assim como João Batista. O aparecimento de falsos cristos como Teudas e Judas, o Galileu, demonstra que os fariseus entenderam as profecias de Daniel. "Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta." Zacarias 9:9. Estas profecias cumpriram-se quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém montado num jumento.
A traição por parte de Judas Iscariotes estava profetizada também. Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar.